Será que vai entrar mais alguém? A gente já pode começar. Pode, né? Vai estar gravado, o pessoal assiste depois. Isso. Eu acho que a Ana que está aqui, a Elaine, a Rafa, que eu não conheço muito bem, né? Mas eu vou me apresentar, todo mundo já viu meu rostinho aqui. Sou a Camila, né? Eu sou atuária de formação, tenho uma filhinha de 4 anos, tenho um marido, eu sou casada há 8 anos, tenho 2 empresas, uma empresa corretora de seguros e a outra é uma empresa de laboratório de análises clínicas, né? Onde que eu estou há 7 anos no mercado como empresária, né? Saí do CLT para empresária. E, assim, muito aprendizado na área financeira, né? Como CLT é um outro padrão e quando você vira empresária, você tem que precaver com muitas outras responsabilidades, quanto aos funcionários, quanto à vida pessoal, quanto à vida saúde financeira. Então, precisei aprender muitas coisas, né? E aí, agora, assim, quem cuida da parte financeira é o meu marido hoje, né? Meu marido cuida da parte financeira da empresa, das finanças pessoais. E, assim, tá muito bem cuidada, eu só vou analisando como que tá, vamos decidindo junto, mas quem cuida da parte técnica, toda a parte de investimentos é o meu marido, né? E assim, acho que hoje a Paty convidou o Alexandre, que ele é um grande profissional na área financeira, que vai nos ajudar, que vai nos dar uma aula aí de finanças, da parte da parte pessoal, né, das finanças pessoais, da empresa, as diferenças, CPF. Opa, desculpa, tô com o meu telefone aqui, desculpa, gente, já deixei no modo avião aqui. E aí, o Alexandre, ele tem uma vasta experiência aí, conheci ele ontem, né, na verdade, mas o currículo dele que a Paty apresentou foi um currículo sensacional. Quero depois até contratar ele uma consultoria aí, que eu achei que ele é muito, muito bom pelo currículo, né? A gente precisa conversar mais um pouco. E depois ele vai se apresentar, mas antes disso eu queria que a Elaine fizesse uma oração, né? Antes de começar esse workshop, para a gente ter uma noite aí abençoada. Perfeito, Camila. Primeiro, começar agradecendo você e o Alexandre por estarem aqui, disponibilizando o tempo de vocês, trazendo algo que é tão importante que essa parte financeira e que a maioria das pessoas tem problema, né? Então, muito obrigada. Primeiro, agradecer mesmo. E vamos lá agradecer ao nosso Deus também para que Ele direcione tudo, tá bom? Sim, por favor. Senhor, quero te agradecer, Senhor, por essa noite, por cada uma das pessoas que já entrou e as que vão entrar, Senhor. Eu quero pedir que o Espírito Santo direcione, Senhor, cada parte desse workshop, Senhor. E que tudo que for falado, Senhor, não fique apenas na mente, mas fique também no coração dessas pessoas, Senhor. Para que haja uma transformação na mente, uma transformação no coração, Senhor. Nós sabemos que uma das áreas mais afetadas, Senhor, tanto na vida cristã, mas na vida da maioria das pessoas, Senhor, essa área de finanças, Senhor, essa área que muitas vezes traz tanta escassez e tira às vezes até a autoridade, Senhor, de algumas pessoas para falar às vezes o testemunho de vida delas, Senhor. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha com abundância, tanto nas informações, com conhecimento, mas também, Senhor, colocando essa grandeza no coração de cada um dos que estão aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe essa noite e te agradeço desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Alexandre, é todo seu aqui, o pessoal quer muito ansiosos para te ouvir. Vamos lá. Olá, boa noite para todos. Como foi dito, sou Alexandre de Camargo Correia. Não sou da família Camargo Correia, tá? O sobrenome é Camargo Correia. E
E é uma satisfação estar aqui com vocês. Fiquei lisonjeado pelo convite da Paty, pela equipe aí que tem dado suporte e apoio, pela Camila, por ter conhecido ela e a gente ter alinhado os assuntos. Falar sobre finanças é um prazer, eu tenho uma satisfação grande, uma satisfação maravilhosa de falar sobre finanças. Trabalho já praticamente desde pequeno, né? Trabalhei com minha mãe dentro do comércio dela, e aí ali eu acho que foi o meu gatilho para ter um pouco mais de intimidade com os números. Profissionalmente eu comecei dos meus 14 anos já em registro e tive a oportunidade para mineração. Então eu fui para a indústria, fiquei mais de 16 anos na indústria e por decisão familiar, eu sou casado, tá? Eu tenho 11 anos de casamento, tenho 3 filhos, 2 meninas e um menino. Atualmente moro aqui em São José dos Campos, aqui em São Paulo, interior. Mas eu sou de Santos, sou natural de Santos, mais de 30 anos em Santos. Fui morar em Goiás, fui convidado pela empresa que eu trabalhei ficar por lá, assumir corporativo. E nessa vida, experiência profissional, eu sempre fui da área financeira. Passei por diversas áreas, tanto na parte de operacional, manutenção, administrativo e concluí na parte industrial dentro da engenharia e projetos, né? E nesses mais de 15 anos de experiência, foram para empresas nacionais, multinacionais. Em 2018, tomei a decisão de sair em foco a família, né? Para que a família estivesse bem, saudável, para que eu não ficasse nessas viagens toda louca de trabalho e ter uma estrutura mais sólida familiar. E aí, desde 2020, eu comecei a ir na linha eu trouxe toda essa minha expertise para a linha de finanças pessoais, né? Então, eu comecei a participar de grupos trazendo mindset financeiro, trazendo bastante crescimento, experiência aí, do qual eu trazia na empresa, eu comecei a aplicar dentro da minha vida pessoal, que eu já aplicava, mas também trazendo como ensinamento e lição para os demais. Sou graduado em contábeis, então eu sou formado, sou contador de formação, não executo como contador, mas eu sou registrado e formado, e tenho graduação em finanças e gestão fiscal e tributária. Atualmente estou como diretor de planejamento na domínio financeiro. Nós fazemos o BPO, de pequenas e médias empresas, então toda a parte de contas a pagar, receber e consultoria nós fazemos aqui para a equipe, né, para todas as empresas. E aí nós temos dois escritórios, um em São José dos Campos e um em Petrópolis, fica no Rio de Janeiro. Bom, esse é o Alexandre, né, que fala aqui, e eu vou falar um pouquinho com vocês, compartilhar minha tela aqui com vocês, que eu acho que fica mais... Eu vou indo na linha e vocês fiquem à vontade, eu acho que é bem bacana antecipar, fiquem à vontade caso tenham alguma dúvida, caso queiram, como é que fala, perguntar alguma coisa, tá? Eu vou estar apresentando aqui, se sentirem à vontade, vocês fiquem à vontade para perguntar. Para parar, que eu paro no momento, tá? Deixa eu acertar aqui. Perfeito. Só me encontrar aqui direitinho nas telas. E pronto. Opa, as coisas erradas aqui. Já estava indo para o final. Pronto, vamos lá. Fico apanhando com esses negócios aqui. Deixa eu mudar aqui que eu vejo o rostinho de todo mundo. Bom, vocês estão conseguindo ver a tela? Dá para compartilhar? Sim. Deixa eu só fazer uma coisa. Não sei o que está assim. Perdão, tá, pessoal? Eu acabei fazendo uns testes aqui e acabou dando ruim. Mas é isso mesmo, perfeito. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Queria compartilhar, mas não queria que ficasse assim. A gente faz só mais um minutinho, please. Vamos lá, vamos aqui mesmo. Bom, se eu acertar, tem aqui, tá, perfeito, vamos lá. Não vou ver o rostinho de vocês, senão vou me atrapalhar nas telinhas aqui. Bom, vamos falar um pouquinho de mindset financeira, né? E antes disso, eu gostaria de
Então, ó, só tá ele e aquela que é a dona do laboratório. Isso. Moça, a Patrícia é líder? Ela tinha que estar, né? Só tá o André Menezes. Que ele que tá dando a palestra, ele presta consultoria para eles, de finanças. Ale, Oi, o posso... áudio tá ligado. acho que tem um áudio ligado aí, né? Posso começar? Tá todo mundo ouvindo? Pode, por favor. Sim, pode ter. Tá bom, obrigado. Vamos lá, então. Bom, o que eu vou comentar com vocês, né? Eu vou falar sobre... Eu não estou vendo, pior que eu estou sofrendo demais aqui com isso aqui agora. Porque eu não estou vendo a tela que está compartilhada. Vocês estão vendo uma de pauta, realidade financeira e indicadores, é isso? Sim. Tá, perfeito. Então eu vou aqui, se estiver falando alguma coisa que vocês não estiverem enxergando, vocês me avisam, por favor. Bom, então aqui na realidade, vamos falar sobre a pauta, que é a realidade financeira, né, e os indicadores, a importância do financeiro no futuro, né, e a gente falando de futuro dentro da nossa vida, entre sonhos, aposentadoria, as reservas, né, emergenciais, a organização e o planejamento nas finanças pessoais também. Vamos tocar bastante aqui assunto, separar o CPF de CNPJ, isso dentro dos empresários, sonhos e desejos, né, dentro das organizações, para onde vai o nosso dinheiro, para onde vai o meu dinheiro, isso falando de finanças pessoais, e classificação de contas e definir orçamento para saber o quanto eu posso gastar, né? Então, esses são os assuntos, a gente vai bater um papo bem suave aqui, tranquilo, eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês, e esse aqui é o primeiro que eu trago para vocês, né? O cenário 1 aqui, eu sempre trago esse, não consigo ficar assim, nessa telinha, para trazer mesmo uma visão do qual o entendimento que vocês veem para essa tela, né? Olhando para esse quarto aí, qual que é a sensação que vocês enxergam? Gostaria que vocês dessem um retorno. O que vocês estão vendo olhando para esse quarto? O que vocês, no começo desse cenário que vocês visualizam? Um quarto que não tem organização nenhuma, uma baderna, né? Perfeita baderna. Sim. Um acúmulo, né? Acúmulo Sim. de coisas fora do lugar. Às vezes coisas que não pertencem ao lugar. Isso. Não se encontra nada nessa bagunça. E por que eu trago isso? Para a gente poder ter uma visão quanto isso fica mais invisível, mas nas nossas finanças muitas vezes está assim, né? E o que é o correto? O que vocês enxergam aqui? O que a gente vê? O que seria o caminho? É deixar assim. Dá até Dá até aconchego gosto. no coração, né? É um alívio, né? Dá um alívio. Então, assim é gostoso ver, né? Assim você vai encontrar o saber onde você está deixando suas coisas, no caso de finanças, deixando onde está gastando, onde não está gastando. Então, a ideia desse mindset, a ideia de trazer isso, é mostrar, refletir, na verdade, né? Que existe como mudar desse cenário para esse cenário, né? E como nós vamos fazer isso? E aí vamos bater num papo aqui gostoso e para que a gente possa ter um pouco mais de reflexo e entendimento. Bom, mas já começo assim com uma pergunta para todos, né? E a pergunta que eu sempre coloco também é: quanto foi que você gastou no mês passado com o supermercado, né? E a outra aqui é dentro dessa também, mas é assim, quanto isso representa dentro do total da sua receita, né? O quanto você tem em porcentagem dessa despesa de supermercado comparado com suas entradas, né? E alguém tem noção? Não precisa falar números, nada, né? Essa é a ideia, mas é só para refletir mesmo. E também não precisa responder agora. Mas aqui fica guardado para vocês o quanto é importante a gente saber, são indicadores, né? Se representa 20%, 10%, 50%, isso tudo faz muito, muito, muito importante nós sabermos e ter esse sentimento de dados para que a gente para saber se nós estamos gastando mais ou menos, né? E quanto isso representa dentro da nossas entradas, né? Quanto ele representa em porcentagem de suas despesas, tá? Fica guardado aí, eu vou trazer outras perguntas para vocês. Mas aqui eu queria também trazer um pouco mais... eu acho que nós precisamos mostrar assim, o que acontece, né, e como nós vamos fazer para que isso se resolva. E hoje a realidade financeira, ele traz alguns dados que é bem impactante, ou seja, dentro do SPC, né, ele fala que SPC em 2018, essa é a fonte,
ele fala que não fomos preparados para falar sobre dinheiro, né? Entre 6 e 10 pessoas não faz controle financeiro, né? Os pais também não falavam com os filhos sobre dinheiro, isso era um tabu, tinha bastante dificuldade. Hoje está mudando, né? O pessoal está tendo um mindset financeiro totalmente diferente. Depois da pandemia, nós estamos sendo reeducados e isso está crescendo de uma forma bem exponencial. Casais escondem quanto ganham, né? E isso é um dos motivos principais de divórcio e separações, né? O marido recebe X valor, a mulher faz X valor, e acaba cada um cuidando do seu, e um compra coisas que o outro não sabe. São coisas que é impactante no momento de você falar de umas finanças pessoais. Adolescentes acreditam que o dinheiro dos pais são infinitos, então, ou seja, acha que pode gastar o quanto tem, até porque não fala com eles sobre a realidade, sobre as finanças, e eles acabam achando que isso não acaba, né? Então, entre 18 e 25 anos já estão endividados. Eu trago isso de uma forma pessoal também, né? Hoje eu estou com meus 41 anos, mas dentro dessa faixa de idade eu também passei por endividamentos, né? Quebrei cartões, estourei cartões, e não fico orgulhoso de falar isso não, ao ponto de eu ter que deixar de fazer muita coisa e não saber realmente onde eu estava gastando a minha grana, né? Então, o dinheiro que entrava. No momento, como eu digo, eu não tinha passarinhos para cuidar, mas eu tinha que ter uma mindset, um entendimento dos meus futuros, para que eu pudesse me organizar e ter uma vida mais saudável. Mas isso tudo mudou. Eu acho que isso também foi um gatilho para que eu pudesse crescer um pouco mais dentro disso. E aí veio os estudos, veio o conhecimento, as batidas de cabeça também. Mas isso me trouxe um mindset totalmente diferenciado. Mas isso são dados fundamentados e que traz um bom, é importante trazer aqui para vocês. E apenas 1% dos brasileiros consegue manter o padrão de vida após a aposentadoria, né? E 78% nunca pensaram em guardar algo para o futuro, e 21% pensam e não conseguem manter o padrão de vida. Eu vou trazer mais um gráfico aqui para vocês, trazendo essa realidade dentro das finanças. E a cada 10 consumidores, 6 admitem que já fizeram compra por impulso, né? E hoje o marketing, todo o mercado, isso não tem como fugir, a internet, né? O celular, você entra no celular, já aparece uma propaganda de algo que você consultou. É tudo ferramentas positivas, mas que nós precisamos ter um autocontrole, um autoconhecimento desses impulsos. Supermercado, quando você entra no supermercado, tem aquelas gôndolas ali de chocolate, de balas, né? E aí você não quer nada, mas você vê sair com chocolate, com chiclete, isso é tudo estratégico e perfeito, é assim mesmo, tem que ser. Mas, do outro lado, nós temos que ter um autocontrole para que a gente não compre por impulso, para que a gente vá exatamente fazer o que precisa ser feito dentro dos supermercados e compras, né? E uma dica que eu dou aqui, que eu sempre faço e busco trazer isso a cada semana, eu tenho o hábito de fazer compra uma vez por semana, é fazer uma lista, né? Realmente o que eu vou precisar, onde são os supermercados, os lugares que eu vou comprar, e eu já sei realmente o quanto que eu vou gastar, né? Então, se eu já tenho uma média semanal, na verdade, isso acumulado dá um X valor, mas eu já sei realmente o que eu vou comprar com antecedência. Já converso em casa, eu e minha esposa, a gente alinha tudo que tem que fazer, e dali eu vou para o supermercado. E uma outra dica que faz também no comprar por impulso é você ir já alimentado, né? Então, você pegar e almoçar, ir logo ir para o supermercado, ou fazer um lanche para o supermercado, porque quando você vai com fome, você vai levar coisas que você realmente não precisava. E aí você acaba comprando por impulso, né? Aqui mais alguns dados que eu quero trazer para vocês, que é sobre endividamento e inadimplência, né? Então, qual que é a diferença de endividamento e inadimplência? Endividamento é o compromisso que você tem de contas a pagar no seu futuro, né? Então, comprei algo que eu parcelei em 10 vezes. Então, esse é o meu endividamento futuro sobre aquela compra que eu fiz na data presente. E a inadimplência, ele é quando ele passa o vencimento. Então, se eu comprei algo em 10 vezes e a primeira parcela vence hoje, dia 19/10, se eu não pagar hoje, eu entro como inadimplente. E o endividamento, esses dados aqui são atuais, são de julho de 22, né, lá da Confederação Nacional do Comércio.
Ele fala assim que família de até 10 salários mínimos chegou a 77 ou 78% arredondando do seu endividamento. E esse gráfico mostra isso. Isso em curto prazo. Ele estava ali em julho de 21, ele estava em 69, vamos arredondar para 70. Ele quase dobrou não, quase chegou a 10% aqui em julho de 22, isso falando de 12 meses. Então isso é muito importante você estar olhando que existe um crescimento de endividamento, né? Isso por impulso de compra, por créditos mais fáceis de acesso, também créditos financeiros, cartões e tudo mais, né? E aí também você enxerga em paralelo isso que a inadimplência ela cresceu. Ela saiu lá em julho de 21 de 25% para 29%. Em porcentagem parece pouco, mas 1% de 1 milhão é muita grana, né? Então a gente tem que ver aqui que isso são dados fundamentados e que isso faz total sentido a gente ficar alerta. E famílias acima de 10 salários mínimos, ele alcançou o patamar de 72%. Então você vê que os dois patamares aqui, tanto quem tem uma renda mensal abaixo de 10 salários ou quem tem acima, vem crescendo de uma forma gradativa. E quais são os principais vilões aí que está trazendo esse endividamento e também ajudando o endividamento, porque o endividamento não é uma inadimplência, né? Ele simplesmente é um compromisso que você tem. São a facilidade com cheques pré-datado, cartão de crédito, né? Que é um dos principais vilões e os juros é lá em cima. Cheque especial também, carnê de loja, créditos consignados, empréstimos pessoais e prestações de casas e carros que o mercado vem atacando, e aí você acaba assumindo uma prestação que você não sabe realmente se cabe no seu bolso. Então, o principal vilão desses que eu apresento aqui é mais o cartão de crédito especial, que está no nosso dia a dia ali, ele acaba sendo um vilão fantasma ali, porque ele consome, se você não paga, exemplo, cartão de crédito, muita gente acaba estourando o cartão ou chegando num valor que não consegue arcar e paga o mínimo. Ele vai pagar um juros absurdo, né? Então, isso não é uma boa prática. O mais ideal é que, se você chegar a um ponto de ter um conhecimento, autoconhecimento, entendimento das suas despesas, e você sabe que aquele cartão você não vai conseguir, é negociar. Buscar uma negociação junto com o banco e tentar fazer com que você não arque com esses juros pelo vencimento. Estamos falando de 14%, 15%, chega até 16%, 17%, dependendo do banco. Mas é um vilão dentro das despesas financeiras pessoais. E aí também a gente pode colocar isso também como finanças empresariais também, né? Até aqui tudo bem? Vocês estão ouvindo bem? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, só para saber se está tudo claro. Não, tá tudo certo. Tá bom. Estamos aprendendo bastante sobre endividamentos, e cartão de crédito realmente, hoje com as compras online facilitaram muito, né? Comprar ficou muito mais fácil hoje, né? Então a gente pega o cartão e nem pensa, às vezes já está até gravado na loja, a gente só vai comprando e pagando. Só Sim. vai ver a fatura no final do mês, né? Quando a gente não tem controle, né? Claro. Não, e é assim mesmo. E a gente pensa que não, mas isso é um vilão. Eu falo na minha fase entre 18 e 25 anos, eu tive 2, 3 cartões que eu tive problema muito grande. E ali eu cheguei ao ponto de ficar desesperado. Eu falei, mas o que eu faço? Aí é onde vai o autoconhecimento, o entendimento que realmente ali não temos que parar. E se a gente não tem controle, no caso eu não tinha controle emocional para lidar com aquilo, eu acabei cortando, cancelei, vivi com o que eu tinha no momento até criar um hábito diferente. E aí aos poucos eu fui inserindo aquilo para mim de novo, né? É isso aí. Deixa eu queria fazer uma coisa, eu não sei por que não está dando. Eu estou no lugar errado. Tá, vamos lá, deixa eu mudar de tela aqui com vocês. Bom, falando de realidades financeiras também, a gente fala de crenças, né? Tá compartilhado com vocês? Como é que tá? Eu tô perdido Agora, aqui. ainda está no endividamento e inadimplentes. Ah, tá, então é isso mesmo. Perfeito. Deixa eu mudar para vocês aqui. Isso, agora foi. Beleza. A tela tá cheia, tá quebrada. É que eu Ela tá, acho que não não está tá no modo apresentação. apresentação, Ah, tá? tá. Perfeito, entendi. Então, vou mudar aqui para vocês. Não sei se você consegue apertar o F5 aí, dar um. Acho que eu consigo. Deixa eu fazer aqui para você. Ixi,
Agora Saiu? saiu. Agora tá Desculpa. na tela do Zoom agora. Vai ter que compartilhar de novo. E agora foi? Ah, foi. Então vamos deixar assim, tá ótimo, Alexandre. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Não, tá ótimo. Tá, perfeito. Agora acho que eu consegui. Pronto. Deu certo? Cresceu? Ficou a tela cheia? Agora voltou para a tela do endividamento das famílias. Mas tá a tela cheia agora, Isso. só para Tá a Agora tela tá a cheia, né? tela cheia. É. E Aqui, mudou a realidade, né? Perfeito. Ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer diferente aqui com vocês. Bom, então, o que é a realidade financeira? A gente tem algumas crenças também, né? Que atrapalham na inteligência financeira. Que é aquela assim, juntar dinheiro é coisa de rico, né? Bom, não importa o quanto você ganha, sim o quanto você tem controle sobre o que você ganha. Então, é sempre essa pergunta eu trago assim, quem é mais rico, quem ganha R$1.000, ou vamos pôr mais um pouquinho mais, 5.000, ou quem ganha R$10.000? Ou melhor, quem ganha 5.000 ou quem ganha R$100.000? Depende de como ele gasta, depende de como ele tem controle das suas entradas e saídas, né? Então, não é de gente rica, é de quem tem controle tanto do que você está gastando, como emocional, para poder você ter o autoconhecimento, né, das suas finanças, ter o equilíbrio. Então, o equilíbrio é fundamental, e não sim essa frase do qual a gente sempre, eu já escutei várias vezes, né, e isso a gente vê em pesquisas, em conversas em rodas, que isso era algo que se usava bastante. Dinheiro não traz felicidade. Bom, depende, né? Para dizer para vocês, eu vou ser bem sincero, eu já pensei nisso também, já há muito tempo atrás. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, dinheiro não traz felicidades, né? Mas quem que não quer ficar livre de dívidas, né? Comprar o que interessa, planejar o futuro e realizar sonhos. Então, claro que traz felicidade desde que você tenha uma organização e um equilíbrio. Então, o autoconhecimento é fundamental nesse momento, né? Para que você não faça, não leve esse paradigma, esse pensamento para frente. Preciso ter muito dinheiro para começar a investir. É uma outra coisa que caiu por terra, né? Então, com as corretoras na palma da mão hoje, que hoje o acesso é muito grande, antigamente você tinha que ir para os grandes bancos, teria que colocar numa poupança. Os bancos pegavam o dinheiro da poupança e colocavam em outros capitais, onde rendiam muito mais para eles e trazia só um pedacinho para nós que colocávamos lá. Então, não precisa ter muito dinheiro para você fazer investimento hoje. Hoje, a partir de R$30, você coloca no tesouro, você consegue guardar um dinheirinho. E aquilo lá, por exemplo, nós estamos no momento que a Selic, que é a mãe dos juros, ela está batendo seus 13%, quase 14%. Ele vai trazer uma rentabilidade, uma renda fixa vai trazer um resultado positivo. Então, não precisa ter muito para fazer. Basta ter o hábito, dar o primeiro passo, né? E isso gera um engajamento ali junto com os números, você vai sentindo, você vai trabalhando a favor dos seus juros, né? Ao invés de você estar pagando juros, você vai estar ganhando juros, e isso é muito positivo. Então, não precisa muito dinheiro para você começar a investir. Nasci pobre, vou morrer pobre. É outra coisa também que é bem... Eu já escutei bastante também, que é o autoconhecimento, a inteligência emocional, pensar no futuro, a persistência e a disposição de buscar esse conhecimento, do qual a gente tem dificuldade, ou um sonho, sair daquele ambiente, isso tudo parte desde que você tem o autoconhecimento, a inteligência emocional, e tudo é possível, né? Nasci assim e morrer assim, não tem outro, eu vou dizer por mim, então, eu vim de uma família que não tinha uma estrutura financeira muito boa, muito elaborada. Eles tinham uns hábitos, mas não tinha tanto conhecimento, né? Então, e a minha esposa, a mesma coisa. Então, nós saímos, aprendemos, buscamos conhecimento para poder ter uma saúde melhor financeiramente, para ter um controle e buscar os nossos sonhos, buscar os nossos objetivos financeiros para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade sobre a vida, né? E eu não levo jeito com dinheiro. Bom, o dinheiro
tem gente que não gosta, né? E eu já passei, eu já ouvi bastante gente também, principalmente alguns colegas meus falam, meu, eu não dou certo, eu sei vender, eu sei fazer isso, mas a gente precisa do dinheiro, né? E todos levam. Acho que tem a da Renata, acho que está aberto o microfone. Alguém tá... Posso continuar aqui? Pode, Ale. Tá. Então, assim, eu não levo de jeito com dinheiro, né? Então, todos têm a possibilidade de ter um jeito em conhecimento sobre dinheiro. Tenha paciência, né? Estabeleça prioridades, planeje, crie um planejamento, né? Foco para não comprar compulsivamente. Então, o fato de você não levar um jeito para o dinheiro é um momento. Mas se você sai da zona de conforto e começa a ter um conhecimento melhor, entender, você começa a organizar as finanças dentro da sua vida, você vai ter um engajamento muito bacana e isso vai trazer bastante resultado. Até aqui tudo bem? Tudo ótimo, perfeito. Alguma dúvida? Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Não, eu acho que ponto, assim, dinheiro não traz felicidade, eu escuto muito isso, né? Ai, não compra isso, mas facilita muito a nossa vida, né? Sim, Então, é um facilitador e uma forma de você e também fazer com que o dinheiro, né, não seja também o seu centro de tudo, né? Mas que ele é importante, sim, para trazer bem-estar, felicidade, sim, e dinheiro bem administrado, como você bem falou aí, administrado. né? Precisa ter uma administração bem forte, né? E o dinheiro, e aí assim, não traz felicidade, não traz, mas ele leva a muita tristeza, né? Porque se você começa a se afundar dentro dele, você acaba entrando em complexos ou preocupações do qual você não tinha até então, e por isso que tem muito esse pensamento, né? Uma coisa que também tem como realidade financeira é o poder de compra e inflação, né? A moeda real, ela veio lá de 94, né? E ela perdeu o poder de compra mais de uma forma bem significativa, né? Estamos falando um pouco mais de 30 anos. O que era R$ 100 hoje, em 2022, ele está valendo R$ 13,91. Se eu pegasse o mesmo R$ 100 da época e pegasse hoje, quisesse gastar esse dinheiro, eu só teria R$ 13,91. Então, a inflação acumulada no Brasil alcançou mais de 600%. E todos nós aqui estamos vendo hoje, só de ir no supermercado, a gente já vê a diferença já que dá nas compras aí, depois, principalmente da pandemia. E aí, então, assim, o poder de compra, a gente está perdendo o poder de compra. Então, como combater essa inflação? Como combater essa perda do qual você tinha, esse poder que você tinha financeiro? Organizando, trazendo uma organização, tendo conhecimento exatamente das suas despesas. Porque se você dá um exemplo que eu ganhasse o mesmo valor, R$ 100 lá em 94 e não tive reajuste financeiro, eu sou empresário e sempre mantive aquele meu 100 mil, ali, vamos pensar em R$ 100.000, que aí o 100 mil ele vai cair para 13, isso, para 13 mil reais, olha a diferença. Então eu estou ali sempre fazendo meu 100, meu 100, meu 100, mas eu não tenho um controle financeiro das minhas despesas ali, meus custos. Isso gera um impacto muito grande, a margem cai, né? A margem, você perde muito a margem. Então você tem que ter muito ali, muito por dentro dos seus números das contas pessoais. Quanto gasta com supermercado, quanto gasta com transporte, quanto gasta com educação, quanto gasta com moradia, né? Ter essas informações é muito importante para que a gente tenha uma saúde. E se realmente essa inflação está comendo dinheiro, o que eu vou fazer para poder manter a minha vida ainda de uma forma equilibrada? Aí você vai ter que repensar, ou trabalhar de uma forma que consiga ter uma receita melhor, ou mesmo ir lá para a dor, né? Que é cortar dinheiro, cortar custo, desfazer de algumas coisas para que você tenha um equilíbrio. Não tem segredo, o dinheiro ou entra ou ele sai, e esse é o resultado, né? Não tem como você fazer diferente. Então você precisa ter bastante conhecimento dentro das suas despesas pessoais. Bom, agora eu queria entrar na parte de importância, né? O quanto ali foi mais indicadores. Eu não sei também quanto tempo eu tenho, né? Eu tô aqui perdido eu tô aqui falando. 43 agora. Tá, eu vou acelerar um pouquinho para a gente poder ter um Uhum. pouquinho mais de tempo. Tá Então, a bom. importância das finanças para o futuro.
Então, o que é importante para o futuro, né? Deixa eu só puxar aqui, que eu acabei me perdendo. Perfeito. Então, realize os seus sonhos, né? Primeiro passo é sonhar, né? Não deixe de sonhar. Sonhar é o que motiva para que a gente consiga trazer um resultado melhor, né? Muitas pessoas desistem dos seus sonhos, pois acreditam que não são capazes de realizar, né? E seguem a vida aquele vazio, aquela frustração, né? Outras continuam sonhando, sonhando, sonhando e apenas sonham. E tem alguns que conseguem realizar os sonhos, né? E, na verdade, todos conseguimos, nós todos conseguimos, né? Os sonhos, eles dão sentido para a vida, né? Trazem o nosso propósito, nossas aspirações, né? Os sonhos nos dão a motivação para seguir em frente, encarar os desafios da vida e não desistir diante de todas as dificuldades inúmeras que vão vir, né? E dito isso, por quê? Porque o sonho, dentro de um planejamento financeiro, dentro das finanças, o sonho eu brinco que o planejamento orçamentário, por exemplo, ele é a nossa meta, é o nosso objetivo, alcançar um determinado ponto. E como é que eu vou chegar lá, né? É com a organização, com metas pré-estabilizadas, pré-definidas, né? E desenhando um mapa. Brinco que até que o plano orçamentário, ele é um planejamento para chegar ao sonho, ele é o GPS, né? O planejamento orçamentário é o GPS das finanças. Ele te direciona para como você vai alcançar os seus sonhos. E quando a gente faz um planejamento, eu vou chegar um pouquinho mais à frente, você só simula é, como você vai caminhar para alcançar aquele determinado sonho. E não realmente você vai entrar de cabeça no problema para depois saber como você vai fazer. Então, você simula antes de poder executar. Isso é positivo porque você não tem despesas, você não tem gastos, frustrações no decorrer do tempo. Você só está simulando, é que nem entrar no simulador de carro e você não ter o risco de você bater. E isso é um exercício. Então, seja capitão do navio, né? Faz com que seus sonhos continuem vivos e você permaneça no trajeto programado, né? O que você tanto deseja realizar em sua vida, carreira, negócios, depende completamente de uma boa formulação e objetivos e metas. E o que eu quero dizer isso é definir, entender melhor. Eu vou trazer para vocês aqui um pouco mais sobre isso, e para que a gente consiga entender. Então, pessoas sem objetivos ou sem sonhos, né, são pessoas que estão como um navio à deriva, né? Eles vão para onde o vento vai levar e a correnteza também. Então, precisa ter sonhos para te trazer um norte, para te trazer motivação. Então, definir uma data do que você deseja, quando você quer alcançar seu sonho, dentro das possibilidades também, né? Terceiro passo é tornar os objetivos grandes marcos e dentro do espaço desejado para que a realização do sonho aconteça. O quarto passo é tornar os seus objetivos uma metas menores, construindo passo a passo. Então, eu tenho um sonho, eu não preciso focar só no sonho, eu preciso construir metas menores para poder alcançar o meu sonho. São degraus, né? E nesses degraus, como eu vou... Toda vez que eu alcançar uma meta, eu tenho 5 metas para poder chegar no meu sonho. Dessas 5 metas, cada pedacinho de meta que eu alcançar, eu tenho que comemorar, eu tenho que vibrar, eu tenho que trazer uma motivação maior porque eu alcancei uma meta. Segunda meta, comemora de novo, traz alegria para si, né? E comemora com a família, comemora com os amigos, quem estiver com você ali no dia a dia. Isso é muito importante. O quinto passo é colocar tudo no papel por escrito e manter em local visível. Então, você tem um sonho, coloca lá. Deixa estampado. Como é que eu vou chegar lá? Quais são as metas? Quem vai me ajudar? Quanto eu vou precisar de dinheiro para poder fazer aquilo, né? E aqui eu trago um exemplo, né? Realize seus sonhos. Eu, por exemplo, eu dei uma simulação aqui de ir para Disney, por exemplo, né? Com a família. Então eu tenho um objetivo. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho? Ir para Disney em 2023. Quais são as minhas metas? Eu detalho tudo. Então, por exemplo, ali, o primeiro é pesquisar quanto vai ser. Eu tenho a média de quanto eu preciso economizar também. Então, financeiro, o que eu vou precisar? Então, a minha meta é lá em realizar isso, essa meta número 1, lá no mês 11 de 22. A meta 2, abrir uma poupança e depositar um X valor. Meta 3, estudar a língua para que eu possa praticar um pouco mais e até dezembro, ali no caso eu coloquei.
fazer o passaporte. Hoje mesmo eu estava vendo o passaporte, o visto, na verdade, aqui em São Paulo são mais de 400 dias para poder sair o visto. Então, planejamento tem que ser feito com antecedência, senão você não consegue viajar em dezembro do ano que vem. Meta 6, conversar com as pessoas que foram, entender melhor ali, fazer entender quais são as dificuldades e riscos. Então, assim, definir. Na verdade, eu digo assim, existe um sonho, qual que é o objetivo e defina metas, né? Não deixe de realizar sonhos, não deixe de sonhar. Isso é muito importante, claro que com planejamento e organizações. E aqui eu trago para vocês também algumas informações sobre a aposentadoria, né? Na Previdência Privada, isso aqui são informações da FGV e também de um livro que eu trago, que eu li já, que eu indico também, que é do Meu 1 Milhão, do Thiago Nigro. A Previdência Social, o INSS, ele tem ela, hoje, dentro dos dados que estão apresentando ali nesse gráfico em pizza aqui, né? Ele fala aqui que 46% da Previdência depende de parentes, ou seja, você se aposentou, você tem 46% de uma fonte do IBGE de mais de 24 milhões de pessoas, 46% depende dos parentes depois de uma certa idade, com aposentadoria. E já 28% depende de caridades. 25% são obrigados a trabalhar, ou seja, não tem outro jeito, precisa ir para o mercado, continua fazendo. E apenas 1% são independentes. Então é muito pouco a porcentagem de independência depois de uma certa idade. E por que a aposentadoria? Praticamente não vai ter aposentadoria, mas vai ter uma vida com menos saúde, com mais dificuldade, talvez com os filhos mais distantes. E isso é interessante você se programar hoje, pensando no amanhã. Porque vai chegar um ponto que você vai precisar ter uma previdência, vai ter que ter alguma coisa. E hoje a previdência privada, que é o caso do Brasil, não serve para nada, né? Hoje não é algo que a gente pode colocar como garantia. Mas sim, se você tiver uma reserva financeira, se você se programar com uma previdência, se você fizer um planejamento, né, da sua aposentadoria, eu quero chegar com 60, 70, eu quero chegar com 50 anos de uma forma que eu consiga ter um retorno de X% ali, ou R$ 1.000 na conta todo mês. É planejamento, é organização, desde já. E nunca é cedo de começar, tá? A gente fala desde já, pode ser com 25 anos, 20 anos, como pode ser com 40, 50 anos, desde que você comece. Não comece, não perca a oportunidade. Já um outro gráfico que mostra aqui também a população que realiza a poupança para a velhice. Assim. Então, olhando aqui com mais de 15 anos as pessoas nesse programa, e você vê que a Alemanha já é uma porcentagem absurda, que 55% da população já se preocupa já acima dos 15 anos com a sua aposentadoria. No Brasil a gente está falando de 3,6%. Né? Isso é muito pouco. Esse número está crescendo, mas esse número aqui, na verdade, é de 2020, eu estava estudando antes de vir para cá e está em torno de 3,9, então não mudou muita coisa. Estamos falando em 2022, 2 anos de diferença, subiu um pouquinho para 3,9. Mas é muito importante a gente olhar. E aqui, isso aqui, a gente fala de culturas, né? Mas isso aqui nós podemos fazer isso hoje. Isso não é, isso, independente dessa porcentagem, nós podemos estar aqui dentro. Né? Então, isso que é importante a gente estar sabendo aqui. Uma outra coisa interessante que eu trago aqui para vocês, já de um livro que eu li chamado A Psicologia Financeira de Morgan Housel, ele fala aqui que lá a participação dos homens acima de 65 anos com força de trabalho, ele vinha lá de 1880 até meados aqui de 1930, 50% dos homens, igual ou maior que 65 anos, eles iam a trabalho até a morte, né? Ou seja, antes da Segunda Guerra, a maioria dos americanos trabalhava até a morte. Era expectativa e realidade. Né? Homens igual ou maior que 65 anos era superior que 50. Então, eles trabalhavam aqui, eles não paravam. E até os anos 1930. Já em 1980 foi quando surgiu a ideia de economizar ou de investir para uma aposentadoria por conta do próprio bolso. Tá? Então, a gente assim, isso aqui eu trago porque muita gente se preocupa. Pô, mas eu não tenho experiência financeira. Isso é novo para nós. Somos novatos no fato de guardar. Estamos falando aí de 20, 42 anos, certo? É muito pouco pelos anos, pela vida que o Brasil tem, pela família. Então, assim, ainda estamos engatinhando nisso aí. Estamos já numa curva de crescimento, já nessa linha de raciocínio. Por tudo isso que eu já falei aqui, questão das oportunidades de conhecimento de educação financeira. Mas isso ainda é novo perante muitos países e o que a gente estava fazendo, né? Então isso aqui mostra aqui, ó, que foi caindo a porcentagem acima de 50 anos, foi caindo de mercado, né?
reservas financeiras. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Camila? Não, Alexandre, eu queria só pontuar, né, que aqui em casa, assim, pela experiência que a gente tinha no CLT e teve que ir para a empresa, né, viramos empresários, eu e meu marido, praticamente juntos, então tivemos que alinhar algumas coisas em questão da aposentadoria. A gente tem como CLT o INSS, né, mas é uma coisa que também não tem garantia, é um salário muito, né, é um muito baixo, que não te garante uma velhice tranquila, né? Então, aí a gente também teve adaptar uma nova realidade e fizemos uma previdência para garantir até, para provisionar. Então, todo mês a gente tem um valor garantido ali para a previdência, tem um outro investimento. Então, a previdência é uma forma da gente garantir a nossa tranquilidade no futuro, né? E hoje a gente faz isso para minha filha. Minha filha nasceu, a gente já tem poupa para a previdência para deixar para o futuro dela. Então, essa mentalidade, hoje, o Brasil não tem essa mentalidade, são poucas pessoas que têm essa mentalidade, né? De poupar para o futuro, de ter uma tranquilidade no futuro. Então, acho que as escolas, hoje em dia, estão mudando, tem algumas escolas que já dá aula financeira, né? E assim, no meu tempo, né, de escola não tinha isso, né? A gente não tinha essa referência financeira, como poupar, como gastar. Tem escolas hoje que mostram até como empresas, como você mostra outra realidade que antes a gente não tinha. Então, eu acredito que esse número possa mudar daqui para frente, né, pela essa realidade, né, das escolas. E isso é bom para o Brasil, até porque, né, a taxa de pobreza diminui, né, e a gente consiga ter uma velhice saudável aí, né? E não só isso também, recentemente eu também acabei concluindo algumas previdências, né, também para a família, e o mais importante é que o índice como é que fala, de previdência, pessoas que vão estar fazendo a previdência dentro do INSS vão ser muito poucas. Uma porque a quantidade de pessoas, o crescimento e a idade de pessoas vão aumentar. Muitos não estão tendo filhos, então vão ser poucas pessoas que vão estar contribuindo com o Vai INSS. girar a roda, né? Não vai Vai ter sustentar. oxigenação, né? Isso, não vai sustentar. Aqui, hoje, os trabalhadores vão diminuir a quantidade de pessoas que vão fazer a sua contribuição junto ao INSS para sustentar as pessoas que estão aposentadas. E com a projeção de crescimento, ou seja, de vida, né? Tem um déficit aí, né? Um déficit muito grande. Então, isso já é fato, já são estudos já realizados, né? Então, já que a gente sabe que esse é o caminho, então nós precisamos nos organizar para fazer uma previdência por conta. E tem vários caminhos aí, R$100, R$50, você já consegue fazer um bem legal com antecedência. O que não pode é deixar de fazer, né? Isso. Bom, reservas financeiras, né? Então, a saúde é o cenário que fica, a saúde, no caso da reserva financeira, ele chega um momento que ele vai gerar um impacto, né? Então, doenças ou até mesmo a perda de um ente querido, o cenário fica pior ainda se você acabar e você se acaba se endividando, né, com elevados custos. Ou seja, você está com saúde, precisa ir para o hospital, você não tem um plano de saúde, você tem que bancar. Então, se você não tiver uma reserva, você vai ter que tirar de algum lugar. Ou seja, vai tirar de uma conta que tem que pagar, de uma parcela de alguma, sei lá, da conta da água, da conta da luz, da conta da moradia, do transporte. Você vai ter que tirar de algum jeito o dinheiro para poder, ou até mesmo pegar emprestado para poder fazer aquilo lá, e vai pagar juros. Então, assim, a saúde é algo que preocupa muito e é um ponto de observação para que você crie uma reserva financeira, uma reserva emergenciais. E como também alguns criam um seguro de vida, né, que isso também é bem importante, que é um caminho bem seguro para que você se resguarde dentro de outros gastos. Dívidas, né? Então, quando você cria uma reserva financeira, os compromissos a longo prazo, com compra de imóveis, veículos e até mesmo um descontrole no futuro, e aí estamos falando de idade, né? Então, imagine, eu estou com 30 anos hoje, comprei uma casa onde eu vou fazer em 40 anos, perdão, e eu vou terminar de pagar com 70 anos. Mas será que eu vou ter as mesmas condições financeiras
as entradas que estão tendo hoje vão ser as mesmas daqui 40 anos ou 30, né? E aí, lembrando que quando a gente vai ficar com 60, quando chega um caso da aposentadoria, nós vamos ter mais gastos com remédios, com a saúde. Então, a reserva financeira é para que você tenha essa oportunidade de não tirar dinheiro do bolso no momento da emergência, né? A família também, no caso. Então, se chegada de um filho novo, ou até mesmo de um projeto de estudos, né? Se você não se organizar e não manter aquela reserva para que você se programe uma previdência para um filho, ou de alguma forma diferente para que você consiga salvar ele naquele momento, você vai ter que tirar de algum lugar. Vai ter que vender um imóvel, vai ter que fazer alguma coisa para que aquele dinheiro, que aquela condição seja resolvida. E aí você vai entrar, às vezes, até num descontrole financeiro. Tá? Aqui eu vou trazer mais uma pergunta, e aí, para que reflita, não precisa responder aqui, mas assim, quais são seus sonhos, né? Nós falamos de sonho agora há pouco. Quais são seus sonhos em curto, médio e longo prazo? Né? Reflita sobre isso, coloque no papel, pratique, né? E quando e quanto de recursos financeiros será preciso, né? Então, não precisa de quanto? Ele deu o exemplo da Disney ali, então precisa de quanto? Para quando é que eu vou, né? Então, quando é que eu vou, quanto eu vou precisar? Se organize. Isso a curto, então a gente fala em 12 meses, a média, estou falando de 2 a 5 anos, e a longo prazo, acima de 5 anos. Então, é importante a gente ter isso, desenhar. Ah, mas eu não tenho mais nada, mas deve ter alguém do lado ali que precisa ser motivado a ter esse sonho, né? Então, junta dele, cria o sonho junto, participa ali daquele movimento, daquele sentido ali, faça uma programação, acompanhe, controle aquilo lá para que você consiga realizar, né? O sonho é muito importante. E a organização e planejamento financeiro. São 8 horas, a gente tem mais uma horinha? Mas eu vou fazer em, acho que 20 minutinhos, tá, Camila? Eu acho que tem mais meia horinha, eu acho, hein? Tá bom, vou tentar acelerar aqui para vocês. Da organização e planejamento, né? Então, separar CNPJ do CPF, né? Então, a gente falou bastante aí sobre organização, perdão, a gente falou sobre, fugiu minha cabeça aqui, tá? Falamos sobre a importância das finanças para o futuro, nós falamos sobre a realidade financeira, e agora a gente está falando um pouquinho mais de organização e planejamento. Poderia ter começado com a organização e planejamento, mas acho que não faria sentido entender realmente o porquê que a gente tem que organizar, né? Por que é importante a gente se organizar. Então, a organização, ele parte de separar o CNPJ do CPF. Então, estamos falando de empresários e pessoas que têm a conta juntas, né? Então, o fato de você separar as contas é fundamental para que a empresa tenha a sua própria conta corrente jurídica e assim como o empreendedor deve ter a sua conta corrente também. Tá? Isso é muito importante, essa separação, e dentro delas ali as classificações adequadas. Defina o valor do seu prolabore, né? Então, uma vez que você definiu ali, montou um prolabore ali, para você e mesmo para quem tem sócio, é também fundamental para analisar e as definições do valor com muito critério. Por que muito critério? Não adianta eu querer fazer um prolabore que vai desfalcar a minha empresa, né? E isso para que a gente possa suprir não só as necessidades pessoais, mas também a da empresa. Então, você definir o prolabore e separar as contas é muito importante, desde que os dois lados, tanto o físico como o jurídico, eles estejam saudáveis. E pode parecer difícil de entender no primeiro momento, mas é um erro muito comum os empresários misturar as contas. Entretanto, só percebem que foi um erro quando a empresa está à beira da falência, né? Então, essa separação é essencial para que você tenha uma saúde em ambas as partes. Eu vou fazer um gancho aqui, né? Porque por experiência própria, eu tive uma sócia que ela tinha mais experiência empresarial, né? E eu estava começando, engatinhando como empresária, e ela misturou tudo. Então, tudo que ela pegava no CPF, colocava as contas do CPF dentro da empresa, e aí eu também tinha que fazer a mesma retirada, e aí confundia o cartão de crédito da empresa, usava. Então, assim, ficou uma confusão, e para a saúde da empresa, assim, afetou demais, porque acabou estourando orçamento, e aí fui aprendendo na dor mesmo. Hoje eu tenho outra empresa, então é tudo separado, é outra realidade, mas eu tive que aprender na dor
que não dá para misturar. E assim, se você descontrola no CPF, você descontrola, assim, se você não tem uma vida organizada no CPF, você tem uma vida desorganizada também no CNPJ. A sua empresa reflete o que você é na vida pessoal. Então, assim, seja organizada na sua vida pessoal, porque isso reflete muito na empresa, né? E hoje, assim, a realidade é totalmente diferente, aprendi muito. Oi? Não Caiu? tô te ouvindo, Camila. Eu também não ouvi não, Camila. Será que ela caiu? Oi. Agora sim. Voltou. Ah, Voltou. tá. E esse caso até de falência da empresa, né? Assim, dependendo do que esse descontrole, quando eu fui enxergar que isso estava passando dos limites e que não é normal, já tinha feito um belo rombo na empresa, assim, em questão do orçamento, né? Então, isso aí é muito importante, você pontuou de uma forma, assim, muito inteligente e muito importante pontuar para quem é novo, né, de empresária ou quem está começando agora. Não, sim, é muito importante e é o que você falou, Camila, eu concordo plenamente, a ponto de você, tem que ser exemplo, a raiz está em casa, né? Uma vez que você tem uma desorganização financeira dentro de casa, isso reflete em qualquer outro lugar, né? Então a empresa ela acaba sendo o espelho e aí gera essa confusão toda, uma desorganização, você não sabe para que onde está indo e no final das contas a gente sabe para onde ele está levando, né? Sim, Mas sim. faz total sentido. Sonhos e desejos, né? Então, a organização e planejamento depende também de sonhos, de saber entender o que é sonhos e desejos. Eu falei ali de sonhos, mas eu trouxe aqui também, quero trazer para vocês aqui um pouquinho de entendimento, né? Bom, o sonho é um projeto de vida, né? Ele é um ideal que dará sentido para você, né? É algo que o nosso coração está motivado, está trazendo ali interiormente a partir de perspectivas, o intuito, está vislumbrando, né? Aquele momento, aquela alegria. Então, assim, sonho é algo que ainda se deseja muito, você deseja não, mas você quer muito, né? O desejo, ele já é diferente, e eu quase confundo aqui sonho e desejo. O desejo, ele vem a ser uma reação imediata, diante a possibilidade de sanar as vontades mais básicas, né? Então, o exemplo que eu dou aqui é a fome. Estou com fome, eu vou comer. Pego o iFood, já ligo para lá, peço uma pizza, peço alguma coisa saudável, pego um japonês. Eu estou com sede, vou lá, sento e tomo a bebida que eu quiser. Quando estamos sofrendo da tentação, desejo de carnes, né, o sexual, ira, vingança, gula, quando a gente começa a atingir isso, ele acaba sendo um desejo. E aí o autoconhecimento, né, o país interior, o equilíbrio, toda essa sensibilidade, ele vai fazer que se você, caso esteja desequilibrado, você vai pelo desejo e isso vai ter impacto financeiro, né? Totalmente diferente de sonho, porque muitas vezes fala assim, eu desejo ir para a Disney, vou dar um exemplo, né? Eu dei lá de sonho. Desejo para coisa, tá? Mas isso é um sonho ou um desejo? Eu enxergo como um sonho, onde você vai alcançar esse sonho de uma forma estruturada, planejada, organizada. Mas eu estou com fome e ao invés de eu pegar fazer um sanduíche, um arroz em casa, eu vou lá no iFood e compro. Aí no final da conta, no final do mês, vem aquele cartão daquele tamanho e você realmente nem lembra por que você fez aquelas despesas todas, né? É ação por impulso, o desejo. Você acaba indo, quando você vai no supermercado com fome, como eu falei agora há pouco, você vai no supermercado lá e sai pegando coisas que chega em casa e fala, por que eu peguei isso, né? Você fez pelo desejo, por impulso. E, e se você tivesse colocado seu sonho na frente do desejo, você tinha pensado, falou, opa, se eu fizer isso aqui, eu não vou alcançar o meu objetivo maior, que é alcançar a viagem em 2023, que eu vou estar indo para a Disney. Então, você precisa entender e separar realmente o que é desejo e o que é sonho. Para onde foi o meu dinheiro, né? O fato de você saber para onde o dinheiro foi é muito importante, como eu falei agora. Se você vai pelo desejo, você vai sair gastando muita coisa e no final do mês você não sabe para onde foi, né? Mas, Alexandre, como é que você faz para poder ter o controle disso? Como é que você faz para saber realmente o teu dinheiro? É o controle, a situação fica mais fácil, né, de responder. Sem controle, a situação fica mais difícil. E aí você não tem uma resposta para onde foi seu dinheiro de uma forma precisa, né? Então, como é que faz? Mais pessoais, assim, cada um usa uma ferramenta.
Eu hoje estou usando um sisteminha, mas eu sempre fui da planilha, eu acho que até mais fácil para quem não tem habilidade, ou mesmo um caderninho, eu sempre tenho um caderninho mais prático. Cria uma planilha, um controle de entradas e saídas ali, faz um acompanhamento. Tudo que você está consumindo, você precisa acompanhar. Uma vez que você já tem todo esse controle emocional, saber o que é desejo, o que é sonho, quais são os seus objetivos, o controle por gastos, os orçamentos por grupos, né, de transporte, manutenção, alimentação. Quando você tem tudo isso estruturadinho e tudo planilhado, você consegue saber realmente onde o dinheiro foi direcionado, né? Então, divida as contas por categoria, como eu falei. Então, tem alimentação, supermercado, roupa, empregada doméstica, gastos com automóvel, lazer. Né? Dessa forma, você saberá quanto está gastando e aonde você está gastando. Né? E a disciplina é fundamental na hora de controlar as contas. Então, isso é uma disciplina, é um hábito que precisa ter, e normalmente isso em 30 semanas você consegue criar um hábito de uma forma muito mais constante, né? Você cria uma linha de raciocínio, um mindset do qual você acaba ficando engajado ali com aqueles controles e você consegue ter uma vida e uma decisão muito mais saudável, né? E define orçamento e o quanto eu posso gastar, né? O fato de você ter o orçamento, que eu falei, para mim um plano orçamentário ele é o GPS das finanças, né? É um plano concreto com os valores a serem pagos e recebidos. Então eu tenho uma previsão de ganhar 50 mil por mês e eu tenho gastos por categorias e grupos de X, Y, Z, e aí as minhas entradas, minha saída vai dar um saldo. Então essa é a minha previsão. E aí cada mês que for realizando, eu vou acompanhando o que eu estava previsto, qual era o meu orçamento e quanto eu realizei. E isso vai te trazer um norte se você está dentro dos seus projetos e seus sonhos, ou realmente você só está vivendo com os dados, com os números ali de uma forma aleatória. E o orçamento, eu vejo como 3 linhas, tá? Para que você consiga ter um sentimento maior. Tem o orçamento pessoal, tem o orçamento doméstico e tem o orçamento familiar. Então, quando você for criar um orçamento, é muito importante você ter essa separação. E por que essa separação? Quando eu falo de orçamento pessoal, eu estou falando aqui com foco no que eu quero. O que o Alexandre quer hoje? O que eu preciso? Depende apenas de mim. O que eu vou fazer? Eu quero comprar uma roupa, por exemplo. Quero comprar um sapato. Quero comprar um carro, um veículo. Eu quero, isso é meu. Beleza, esse é o meu sonho. Orçamento doméstico. O foco é específico com gastos que estão relacionados ao lar. Né, e tudo aquilo que precisa para funcionar bem. Alimentação, moradia. Então, é aquele controle que eu falei por categoria. Quanto que eu gasto com transporte, moradia, alimentação. Esse é o orçamento doméstico. O pessoal eu vou colocar junto. E aí vem o familiar. Estou falando quando você tem família, assim, mais pessoas ou amigos e colegas que você compartilha o mesmo ambiente. Então, a gente está falando de um pouco mais amplo, né? E aí isso precisa incluir as outras pessoas, não só você. E tem que colocar uma organização ali do dia a dia doméstico, mas também é daqueles objetivos a longo prazo, que mobilizam toda a família, como viagens, faculdades de filhos e outros projetos. Então, sentar numa mesa, entender realmente, vamos falar isso. Ah, mas Alexandre, é só no começo do ano que eu vou fazer orçamento? Não. Você já pode começar a fazer hoje, independente do momento. Você senta com todo mundo, rabisca ali qual o desejo de cada um, de cada filho, cada marido, mulher. Qual que é o sonho de vocês? O que nós queremos junto? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, quero fazer uma viagem. Ah, tá, eu também quero fazer uma viagem. Porque se cada um começar a fazer do seu jeito, não vai servir para nada. O seu orçamento vai furar o tempo todo. Então, a comunicação tem que ser muito clara para todos, principalmente quem mora em família. Então, a organização, o orçamento familiar é muito importante, que é algo em comum. O orçamento doméstico, que também é comum, mas é mais focada na sua casa, ali nos seus bens pessoais, ali, alimentação, transporte, tudo que você gasta ali para poder viver o dia a dia. E também tem os orçamentos pessoais, que é ali o seu bem-estar, o lazer, alguma coisa que você quer complementar para não tirar da sua casa, para não tirar da sua moradia, não tirar do sonho do seu filho, para não tirar do sonho do seu marido, da sua mulher. Então, é legal você ter esse bate-papo e essa clareza com todos, tá? Deixa eu acelerar aqui que eu estou vendo que o tempo está indo embora. Bom, e como melhorar? Né? Para melhorar, existem alguns caminhos, mas aí são as mudanças de comportamento no consumo. Então, a gente falou de impulsos, né? Então, nós precisamos ter esse autoconhecimento, esse entendimento que nós estamos ali agindo de uma forma diferente. E como fazer, Alexandre? Precisa ter primeiro a organização. E aí você vai entender melhor como você está se comportando.
E aí, dentro desse comportamento, procurar um especialista para poder te ajudar. Ou mesmo por conta, muita gente tem certeza que sabe fazer, só não põe em prática, né? Então, a mudança do comportamento, sair da caixinha, sair daquele hábito que nós está vivendo no momento, para dar um passo diferente é dolorido, mas vai ser essencial e de muita importância para os seus resultados futuros. Organize suas contas e desenhe suas metas de redução. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? O orçamento, né? Então você tem que criar um orçamento para que você saber ali a cada 15 dias, uma vez por mês, saber se você está seguindo de uma forma de acordo com o que foi organizado, do que foi orçado, né? Então, e aí sim, estou gastando mais em tal coisa. Vamos definir meta para redução. Eu dou um exemplo de energia. Pô, eu gasto ali, vou dar um exemplo, R$200, R$300 de energia por mês. E aí, dentro do meu controle, está muito alto. Eu vejo que eu fazia no passado 120, 150. Ah, mas foi inflação? Não, não foi inflação. O consumo aumentou mesmo. Aí você consegue acompanhar, são coisas diferentes, né? O valor, preço e o consumo. Então, você vê ele pelo consumo ali. Tantos quilowatts-hora e outro tantos quilowatts-hora. Pô, eu fazia, sei lá, 100, eu estou fazendo 300. Então, tem alguma coisa errada. Vamos chamar a família toda, vamos conversar, galera. Vamos ter que precisar reduzir a energia aqui em casa. Tudo no exemplo, tá, pessoal? E aí, define uma meta junto com a família, né? Com os filhos, com o marido, com a esposa. Precisamos reduzir isso aqui. Chegando, vou dar um exemplo. Se eu quero chegar nos meus 200, eu faço 300 kWh, por exemplo. Se eu chegar a 50%, 50 kW abaixo, vamos sair para comer uma pizza, vamos comemorar, vamos ir até a praia, vamos fazer alguma coisa diferente. Então você estimula, é o sonho, lembra do sonho? Quando você dá uma meta para alguém, para você poder fazer isso, e quando você está junto dessas metas, a motivação é outra, a alegria é outra. E quando você chega no resultado ali, você comemora. Ah, não, agora chegamos aqui, próxima meta agora é baixar mais 50 kWh. Concluiu, bateu a meta, comemora de novo. Isso motiva e traz um engajamento no time todo. Conversar com os familiares e amigos é o principal, e principalmente ser honesto com as suas metas. Então não adianta nós se definir meta e virar as costas e falar, meu, amanhã eu vejo isso. E a comunicação com os amigos e famílias. Eu tenho uma meta pessoal, eu preciso economizar com meus gastos de lazer, por exemplo, estou comendo muito fast food ou indo muito para os restaurantes, só que meus amigos não param de me ligar. Eu tenho que ser honesto com eles e falar, cara, eu estou com uma meta aqui para poder chegar numa redução de gastos, senão eu não vou conseguir terminar minha faculdade, senão eu não vou conseguir terminar ou juntar dinheiro para poder fazer minha previdência, ou para juntar dinheiro para poder viajar com a família no final do ano. Então, tem que ter uma comunicação clara com todos, né, para que eles possam te ajudar. Esse é o motivo, tá? Redução e adequação de suas despesas e custo de vida. É o que a gente falou agora, então é trazer uma redução e uma adequação, um equilíbrio. Eliminar os desperdícios. Realmente o controle e a organização vai fazer com que você enxergue desperdícios e assim você vai eliminar eles. Mudança de hábito e a educação financeira. Educação financeira, esse bate-papo deixa de ser uma educação financeira, mas hoje nós temos vários caminhos para poder ter uma educação financeira. Uma vez que você começa a estudar ali, entender melhor como funciona, e o autoconhecimento faz muito bem nesse momento, isso muda o mindset, traz uma alegria muito a longo prazo, a curto prazo, vamos dizer assim, a 12 meses, a 6 meses, assim, você já consegue ver resultados, isso é gratificante demais, né? Bom, no final já aqui, eu sempre trago algumas frases aqui também, né? Então, Lucas 14:28, ele fala, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver e se tem dinheiro suficiente para completar. Estamos falando de orçamento, né? Lá já diz na Bíblia lá sobre orçamento, isso é bacana demais. Eu sou cristão, tá? É por isso que eu trouxe isso aqui para vocês e eu acompanho muito e é muito bom. Os planos bem elaborados, diz lá no Provérbio 21:5, levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Planejamento, né? Então, ali já diz como tem que ser feito. Então, é seguir para que a gente consiga ter uma saúde, um equilíbrio, né? E viver de uma forma plena e saudável. Tem que só agradecer aqui, aí, 8h17, consegui bater a meta. Agradecer bastante aí por vocês, aí por essa oportunidade, né? Eu trouxe aí com vocês, aí tem o meu Instagram, tem o meu LinkedIn, a Domínio Consultoria Financeira.
como eu disse, eu sou diretor hoje aqui de planejamento e fique à vontade aí, vou abrir para perguntas e dúvidas, a gente vai ter esse tempinho aí para poder conversar um pouquinho mais, tá bom? Uhum. Alexandre, muito obrigada, assim, acredito essa apresentação foi de grande valia aqui para para nossa saúde financeira, né? E agradecer a sua participação, a Patrícia, a Paty, ela foi muito assertiva na escolha né, na escolha do profissional que ia apresentar aqui. A gente que agradece esse tempo aí para você disponibilizar esse aprendizado, né? E acredito que vai ficar gravado aqui o workshop para o pessoal que não puderam comparecer aí hoje assistir, né? E eu também já tenho o seu contato, né, para te conhecer melhor, para a gente também trocar bastante figurinhas aí e quem sabe no futuro contratar uma consultoria, né? Isso é muito bom. Não sei se alguém tem perguntas. Eu só agradecer ao Alexandre pela palestra maravilhosa. Saiu aqui várias pistas. Obrigada, viu? Gratidão. Vai ficar gravado assim, viu, Camila? Eu vou disponibilizar para o pessoal lá no grupo. Amanhã já vai estar lá. Ótimo. E, Rafa, obrigada aí pelo apoio, pela ajuda aí. Imagina, estou à disposição, sempre. Uhum. Mas foi ótimo e agradecer a todo mundo que teve um tempo disponível aí para assistir a esse workshop. E obrigada a todos aí. Agradeço também, Camila, por você, pelo apoio de todos, tá? Pela Rafa, fique à vontade, meu contato está aí, caso queiram tirar mais dúvidas, tá? Pode mandar mensagem também, estou disponível aqui para todos. Um abraço. Tá ótimo, gente. Um abraço para todos e um ótimo descanso aí. Boa noite, obrigada, foi ótimo. Obrigada. Obrigado, Ana. Até mais. Obrigado, muito aprendizado hoje, viu? Muitas chaves viradas aqui, viu? Que ótimo. Isso que é bom. Fico E pode feliz. contar também, Obrigado. quem precisar de tirar dúvidas, eu acredito que o Alexandre também não se põe a isso, pode mandar mensagens que a gente está aqui disponível. Fique à vontade. Então, um Obrigado por abraço a todos. todos, viu? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.